Olá, querida turma da segunda série. Aqui é o professor Euler, professor de matemática, e estamos hoje de volta com mais uma aula. Hoje, dia 2 de junho, certo? Começamos aí o nosso mês de junho, né? Com a nossa aula de matemática. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Hoje estaremos dando continuidade aos nossos estudos matemáticos, certo? Peço que você acompanhe a nossa aula. Obrigado a você que está participando, mandando sua mensagem, tirando sua dúvida. Continue participando, gente. É importante que nós façamos esse processo de interatividade. Bom, na nossa aula de hoje, estaremos fazendo aí exercícios sobre o estudo de volume de cone. Na nossa aula anterior, nós fizemos aí uma abordagem em relação ao estudo da área do cone, certo? Exercícios também. E na nossa aula de hoje vamos estar falando sobre a aplicação do cálculo de volume, né? Feito isso com exercícios. Então eu peço que você acompanhe a nossa aula no livro didático, lá na página 66, tá bom? Livro didático, página 66, a nossa aula vai estar diretamente ligada a essa página. Então, vamos lá para a nossa aula. Pegue aí o seu material didático, sua agenda, anote a página, tá bom? Para daqui a pouco você anotar as questões que o professor Euler vai estar deixando para vocês fazerem hoje, tá bom? Então vamos lá, turma. Nós começaremos aqui, ó, com os exercícios, né, sobre o volume do cone. Então, hora do exercício, você vai folhear aí o seu livro didático. Acredito eu que você já está com ele na sua mão agora. Então vamos lá. Nós temos a primeira questão, na página 66, tá bom? Um repuxo será construído em uma praça, conforme mostra a figura abaixo. O cone no centro do repuxo é equilátero. O que significa equilátero? Significa que os três lados possuem a mesma medida, né? Oco, e será preenchido com água. Sua altura, medindo internamente, a sua medida internamente, né, é de 3 metros. A 20 centímetros da borda, há pequenos furos em toda a volta do cone, por onde deverá sair a água. Quantos litros de água devem ser despejados no cone para que o repuxo comece a funcionar? Bom, então a figura que representa essa situação é essa figura aqui, tá bom, gente? Tá aqui a figura, tá? Vocês podem observar aí em relação ao cone, tá aqui, ó. E temos aqui o cone, e logo aqui abaixo nós temos a figura que ele está apoiada. Os furos são esses, né? A altura desse cone é de 3 metros, né? Internamente, ou seja, dentro dele. E 20 centímetros da borda. O que é 20 centímetros de borda? Essa dimensão aqui, né? Lembrando que uma medida está em metro e outra medida está em centímetros. Então, quanto que representa, professor, 20 centímetros em metros? É 20 dividido por 100, né? Que nesse caso vai ser igual a 0,20, né? 0,20 metros. Então, temos essas informações, vamos agora fazer o cálculo. Para fazermos o cálculo em relação à borda, nós precisamos primeiramente determinar a medida do raio. Quanto que mede esse raio aqui, né? E por qual fórmula nós vamos fazer a medida do raio, professor? Como vamos encontrar? Pelo teorema de Pitágoras, certo? Então vamos lá, turma. Resolução, acompanha aí. Temos aqui, ó, a nossa fórmula, né? Essa aqui vai ser a fórmula. 2r ao quadrado é igual a r ao quadrado mais h ao quadrado. O que é esse aqui, 2r ao quadrado, professor? Nós temos a medida do raio, né, elevado ao quadrado, ou seja, os raios, observe que aqui é o diâmetro, né, o diâmetro é 2 raios elevado ao quadrado, que é igual à medida do raio mais a altura ao quadrado. Lembre-se, isso aqui é o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Beleza, feito esse processo aqui, ó, de potência, né, 2 elevado ao quadrado vai dar 4 e r elevado ao quadrado é r ao quadrado. Então, nós temos aí, ó, 4r ao quadrado. O r ao quadrado está positivo, vai passar para o primeiro membro negativo. E o h aqui é 3, vai ficar 3 elevado ao quadrado. Esse 3 está na informação do problema, tá bom? Beleza.
Agora nós vamos fazer a subtração. 4r² menos r² é igual a 3r². Então vamos ter 3r² que é igual a 9, certo? Lembre-se que o 3 está multiplicando, então ele vai passar dividindo, certo? Então vai ficar r² dividido por igual a 9 dividido por 3, certo? Beleza. Então agora que nós temos 9 dividido por 3 vai ser igual a 3, né? Então o valor de r vai ser igual a raiz de 3 centímetros. Então quanto mede o raio dessa figura, professor? O raio dessa figura mede 3 centímetros. Beleza? Raiz de 3 centímetros. Bom, mas a questão não quer que você determine o raio, mas a questão em si quer que você determine o volume. E qual é a fórmula que nós vamos utilizar para calcular o volume do cone, né? Nós temos aí o volume do cone. Então, o volume do cone é πr ao quadrado, né? πr elevado ao quadrado vezes a altura dividido por 3, né? Então, fazendo a substituição na nossa fórmula, nós vamos ter o seguinte: 1/3, né? Significa que 1/3 é a mesma coisa que multiplicar o número todo e dividir por 3, né? 1/3 que vezes o π, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Lembrando que a altura, nesse caso, é 3, menos a borda, que é de 20 centímetros, como eu falei para vocês, né? 20 centímetros é igual a 0,20 metros, certo? Agora que nós vamos fazer o nosso cálculo, vamos multiplicar aqui, né? Lembrando que o π é 3,14, o raio é raiz de 3 e a altura aqui nesse caso é 3, né? Menos 0,20. Bom, então vamos lá. Vamos ter aqui, ó, 1/3 vezes 3,14, que é o valor de π, e o raio elevado ao quadrado, que é raiz de 3 elevado ao quadrado, vezes a altura, que é 3 menos 0,20, que é a medida da borda. Bom, agora que nós temos todos os valores substituídos na nossa expressão, na nossa fórmula, vamos determinar o valor do V, né? Que é o volume. Bom, vamos primeiro multiplicar aqui, ó, eliminar esse parêntese e esse, né? Então, o outro resultado repete, 1/3 vezes 3,14 repete. Quanto que é raiz de 3 elevado ao quadrado? Raiz de 3 elevado ao quadrado vai ser igual a raiz de 3 vezes raiz de 3. E quanto que é raiz de 3 vezes raiz de 3? É raiz de 9. E qual é a raiz quadrada de 9? É 3, como vocês podem observar aqui, ó, o 3, né? Vezes, quanto que é 3 menos 0,20? Você tem R$3 e gasta 20 centavos, o seu troco vai ser 2,80, né? Então, essa é a nossa primeira parte da resolução. Agora que nós fizemos as transformações, eliminamos os parênteses, vamos estar multiplicando aqui, ó, todos esses valores, né? Lembre-se que esse valor 3 aqui, vou até fazer aqui de uma forma bem mais simplificada, tá bom? Esse 3 aqui, ó, é do denominador, ele simplifica com esse 3, certo? E basta multiplicar agora 3,14 vezes 1 vezes 2,80. Bom, multiplicando 3,14 vezes 1 vezes 2,80, nós vamos ter, deixa eu só colocar aqui, né? Vamos ter o seguinte, ó, 3,14 vezes 2,80, o valor do volume vai ser 8.729 metros cúbicos. Mas como a questão pediu em litros, então vamos ter 8.729 litros. Esse aí é o volume desse repuxo, né? Então, tá aí, pessoal, a resolução da questão número 1 da página 66. Vocês puderam perceber que nós utilizamos aí vários conceitos para podermos chegar aqui a nossa solução, né? Chegamos até no volume. Beleza? Tranquilo, né? Então, nós fizemos aí o nosso primeiro cálculo. Vamos agora para o nosso segundo exercício, na mesma página, tá bom? Lembrando que é na mesma página. Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui essa informação, né? Para a gente seguir bem limpa a nossa tela.
Beleza. Então, segunda questão. Uma indústria de sorvete quer lançar um novo produto que vai conter 250 ml de sorvete, incluindo a parte que fica fora da casquinha, que representa aproximadamente 2/5 da quantidade total de sorvete, né? Qual deve ser o raio do cone que vai servir de casquinha? Então, nós queremos determinar o raio, né, dessa figura, desse sorvete. Então, como é que eu vou determinar, professor? Primeiro, nós vamos olhar aqui a figura. Está aqui a nossa figura do sorvete, bem ilustrativa, né, para você entender. Lembrando que a altura em relação a essa figura é de 12 centímetros. Essa aqui é a altura. Então, queremos calcular a medida do raio, né, em relação a essa casquinha do sorvete. Como é que eu faço isso, professor? Vamos lá. Qual é o total aqui de ml desse sorvete? É 250, né? Lembre-se que a casquinha, nesse caso, é 2/5 de 250 ml. Então, 2/5 de 250 ml vai ser 100 ml. Mas como é que a gente faz isso? Vamos lá. Temos aqui, ó, 2/5 de 250 ml vai ser 2 vezes 250 vai ser 500 dividido por 5. 500 dividido por 5 é 100 ml. Ou seja, se o volume em relação à figura internamente vai ser 100 ml, quanto que vai ser a casquinha? Vai ser 150, né? Então a casquinha ela comporta 150 ml, que corresponde a 150 centímetros cúbicos. Beleza? Bom, agora que nós fizemos essa primeira parte de cálculo, nós vamos calcular o volume desse sorvete. Então, através da nossa fórmula, né, nós vamos ter o seguinte, que 1/3 vezes π vezes raio ao quadrado vezes o h é igual ao volume. Então, gente, nós temos o volume, nós temos o valor de π, nós temos a altura e queremos encontrar a medida do raio. Como é que nós vamos fazer, professor? Qual é o volume dessa figura? O volume está aqui, ó, 150, certo? Então, substituindo, ó, 150 vezes é igual a 1/3 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado vezes 12, que é a altura da casquinha do sorvete. Bom, agora que nós vamos fazer as operações aqui, ó. Lembrando novamente, o 12 dá para simplificar com 3, né, que ficaria 4. E o 4 multiplica por 3,14, que vai ser igual a 12,56. Então, vamos fazer esse processo. 150 repete, e 3,14 vezes 12, né? Ou 3,14 vezes 4, porque o 12 vai simplificar com 3, vai ser 4. Vai ser igual a 12,56 vezes raio ao quadrado. Lembrando que nós queremos determinar a medida do raio. Então, vamos fazer o que, professor? Passar o 12,56 que está multiplicando, ele vai passar para o primeiro membro dividindo, né? Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos lá, acompanha aí, turma. Nós vamos ter aqui, ó, 150 dividido por 12,56, que é igual a raio ao quadrado. Então, agora aqui, dividindo 150 por 12,56, nós vamos ter aproximadamente 11,94. Bom, lembre-se que o raio ele tem que ser eliminado aqui o expoente. E qual é a operação inversa da potenciação? A radiciação. Então, vamos ter raiz quadrada de 11,94 vai ser aproximadamente 3,45. Então, quanto mede o raio dessa casquinha de sorvete? 3,45 centímetros, né? Essa é a medida do raio da casquinha do sorvete. Uma questão boa, uma questão legal para a gente fazer aqui, né, gente? Então, nós fizemos aí a resolução da segunda questão, certo? Eu espero que você esteja copiando no seu caderno. Eu expliquei bem detalhadamente para vocês entenderem como é feito o processo de resolução, né?
O que eu quero que vocês aprendam de uma forma geral é que para calcular o volume de um cone, você tem que saber essa fórmula aqui, tá bom? Com essa fórmula você calcula o volume de qualquer cone que você encontrar na sua vida, tá bom? Beleza. Temos agora a terceira questão. Vamos lá. Uma empresa vai fabricar embalagens cônicas. Né? Veja os moldes de algumas delas. Em todas, a medida da geratriz é 12. Use R para indicar o raio da base. 12 centímetros, né? Então, nós temos aqui, gente, as três figuras. Temos a primeira figura, que vocês podem observar, né, na sequência, essa figura. E do lado dela nós temos um círculo. Temos também essa figura com um círculo. Temos essa figura com um círculo. Beleza. Se formos pegar em consideração das figuras que nós temos no livro de vocês, nós temos a figura 1, essa aqui é a 1, essa aqui é a 2 e essa aqui é a 3, né? São três figuras. Lembrando aqui que nós temos 3/4, né? Observe aqui o valor que já está preenchido. Aqui nós temos 1/2 e aqui nós temos 1/4, né? Então observem aí que cada figura tem uma forma de representação fracionária. Então vamos lá para a nossa resolução. O que precisamos fazer primeiramente? Nós vamos ter que encontrar o comprimento da circunferência. E de qual circunferência estamos falando, professor? Estamos falando dessa circunferência aqui, certo? Então vamos lá, gente. A resolução. Letra A. Qual deverá ser o raio R para cada uma das embalagens? É a letra A. Como é que eu resolvo isso, professor? Nós vamos ter que primeiro calcular o comprimento da circunferência. Então, comprimento da circunferência do raio G, né? Vamos ter essa figura, primeiramente, né, da G1. Temos aqui, ó, C é igual a 2πg. Lembrando que o G significa o raio, tá bom? Então, 2 vezes o π vezes a geratriz, certo? Nesse caso, o π é 3,14, então vamos ter 2 vezes 3,14 vezes o 12. 2 vezes 3,14 vezes o 12 vai ser igual a 75,36 centímetros. Esse aqui, gente, é o comprimento total dessa circunferência, tá bom? Então, o comprimento da circunferência é 75,36. Ainda não acabamos a questão, porque temos que calcular o raio, né? Então, vamos lá. Temos aqui, ó, o comprimento da primeira circunferência, o C1, né? O cone 1, vai ser 3/4 da circunferência. Por que 3/4? Porque a figura que nós temos lá, ó, é 3 partes do total de 4, né? Mas quanto mede a circunferência? A circunferência mede 75,36. Então, o 3 vai multiplicar com 75,36 e dividir por 4. Lembrando que 3 vezes 75,36 vai ser igual a 226,08, dividindo por 4, né? Então, 226,08 dividido por 4, nós vamos encontrar 56,52 centímetros a primeira figura. Então, a C1, né, a figura C1, é 56,52 centímetros, tá bom? Agora nós vamos ter a C, a parte do raio, né? Vamos determinar o raio dessa figura. Então, aqui nós temos a circunferência da base, né? É igual 2πr1, ou seja, da primeira figura, né? Da primeira parte. Então, quanto que é SC base, né? O comprimento da base aqui. Nós temos aqui, ó, 56,52. Então, 56,52, que é igual 2π, 2 vezes 3,14 vezes o raio da primeira figura. Lembrando que o objetivo é encontrarmos o raio de cada uma, tá bom? Nós vamos encontrar da C1
da C2 e também da C3, tá bom? Então, 56,52 é igual. Quanto que é 2 vezes 3,14? É 6,28. Então, o 56,52 vai dividir por 6,58, né? Que é o resultado de agora. Tá aqui. 56,52 dividido por 6,28 vai ser igual a 9. Então, a primeira figura, ela possui 9 centímetros de raio, tá bom? A primeira figura possui 9 centímetros de raio. Temos agora a segunda figura. Vamos lá para a segunda figura. Lembrando que o comprimento da circunferência é 75,36 centímetros, né? Então, vamos fazer agora a C2. C2 vai ser igual a 1 meio. Aqui é C2, gente, tá bom? Peço desculpa porque apareceu C1. C2 é igual a 1 meio de C, né? Então, C2 vai ser igual a 70... Deixa eu só ajeitar aqui rapidão esse C1. Beleza, já fiz a correção. A C2 vai ser 75,36 dividido por 2, né? Lembrando que está multiplicando por 1, e aí vai dar o mesmo valor. Então, C2 vamos ter 37,68 centímetros. Bom, encontramos aqui o valor de C2, né? O que nós temos que fazer agora? Encontrar o raio da segunda figura. Então, vamos fazer aí o raio da segunda figura. Como é que nós vamos fazer, professor? Novamente, mesma coisa, ó. C base 2 é igual a 2πr ao quadrado, né? 2πr2, né? R2 significa o raio da segunda figura. Então, nós vamos ter aqui, ó, qual é o comprimento em relação à base? Nós temos 37,68. Vamos colocar, ó, 37,68. Igual 2 vezes 3,14 vezes o raio 2. Quanto que é 2 vezes 3,14? 6,28, novamente. Então, vamos ter aqui, ó, 37,68 dividido por 6,28. Então, vamos ter 37,68 dividido por 6,28. O raio dessa figura é igual a 6 centímetros, tá bom? Não esqueçam, da primeira foi... o valor do raio foi igual a 9, né? E a segunda foi 6. Vamos para a terceira figura agora. Mesmo processo. Temos aqui o C é igual a 75,36. Temos o C3, né? É 1/4 da circunferência. Mas qual é o valor da circunferência? É 75,36. Então, 1 vezes 75,36 é 75,36 dividido por 4. Dividindo esses dois valores, vamos ter 18,84 centímetros. Bom, agora vamos encontrar o raio, né? Nós temos aqui, ó, o valor da circunferência da base 3 é igual a 2πr3, né? Lembrando que o valor dessa circunferência 3 é aqui, ó, 18,84. 2 vezes 3,14 R3. O mesmo valor vai dar 6,28, né? Vai dividir por 18,84, vai dividir por 6,28. E nós vamos ter igual a 3 centímetros, tá bom? Então, o raio dessa figura é igual a 3 centímetros. Beleza. Determinamos o raio da 1, da 2 e da 3. Qual foi? 9, 6 e 3. Agora, nós vamos fazer a letra B. A letra B pede para quais serão as alturas de cada um dos cônes, né? A altura agora. Vamos calcular a altura. Então, vamos lá, turma. A letra B, a altura ao quadrado da primeira figura é igual a geratriz ao quadrado menos raio ao quadrado. Mas quanto que mede a geratriz, professor? A geratriz mede 12. E quanto que mede o raio da primeira figura? É 9, né? Então, vai ficar 12 ao quadrado menos 9 elevado ao quadrado. Então, quanto que é 12 elevado ao quadrado? É 144. E quanto que é 9 elevado ao quadrado? É 81. Então, nós vamos ter aqui, ó, 144 menos o 81. Nesse caso, vai ser 63. Como o h está elevado ao quadrado, nós podemos passar aqui, ó, para o segundo membro, o índice, né? Como o expoente como índice. Então, vai ficar a raiz quadrada de 63. Isso vai nos dar um valor aproximado de 7,9 centímetros. A altura
da primeira figura é de 7,9 centímetros, tá bom? Agora temos a segunda figura, a altura 2. Vamos lá. Mesmo processo, né? Geratriz ao quadrado menos raio ao quadrado, 2. Então, nós vamos ter a 12 elevado ao quadrado, que é o valor da geratriz, menos o segundo raio, que é 6 ao quadrado. Com isso, vamos ter 144 menos 36, vamos ter 108. A forma de potência, né, vai transformar em radiciação. Vamos ter raiz quadrada de 108. E qual é a raiz quadrada de 108? É aproximadamente 10,4 centímetros, tá bom? São valores aproximados aí, tá bom, pessoal? Temos agora a letra C. Desculpa, mesmo item, né? O item H3 agora. Então, a altura 3, né, vai ser geratriz menos o raio ao quadrado. Então, vamos ter 12 elevado ao quadrado menos 3 ao quadrado. Nesse caso, vamos ter 144 menos 9. Nesse caso, vamos ter 135. Deixa eu só trazer aqui para esse lado aqui. Bom, como 135 vai ficar na forma de radical, vamos ter raiz quadrada de 135. Qual é a raiz quadrada de 135? Vai ser igual a aproximadamente, na verdade, né, 11,6 centímetros. Então, nós calculamos os raios, calculamos as alturas. Agora, eu vou deixar para vocês aí, você que está me assistindo, calcular o volume. Bom, você já tem aí o raio, já tem a altura, é só calcular agora o volume. Como é que eu faço, professor? O volume da primeira figura vai ficar volume 1, né? Vamos colocar direto, vai ficar 3,14 vezes 9 vezes... Quanto que deu aqui? Vezes 9 vezes 7,9. E divide por 3, você encontra o volume. Da segunda, 3,14 vezes 6 vezes 10,4 e divide por 3. Da terceira, o volume da terceira figura, 3,14 vezes... só lembrando que é o quadrado, né? Então, vamos ter o valor do π. Vai ficar 3 ao quadrado, vai ser 9. Gente, desculpa, 3 ao quadrado. Na primeira vai ficar 81, né? 9 ao quadrado vai ser 81. Da segunda vai ser 36 e da terceira vai ser 9, né? Então, vai ficar 9 vezes 3,14 vezes 11,6 dividido por 3. Tá bom? Repetindo mais uma vez. Para calcular o volume 1, volume 2 e volume 3, vamos fazer π r ao quadrado vezes h, tá bom? Dividido por 3. Esse aí é o cálculo para resolver a letra C. Vou deixar para vocês aí a letra C e a quarta, a quinta questão para vocês fazerem, tá bom? Lembrando que a quarta e quinta vocês vão resolver no caderno. Bom, agora vamos lá para as atividades propostas a vocês na nossa aula de hoje. Vamos lá, turma. Temos aqui a agenda. Livro de atividades. As questões 51 a 57 das páginas 26 e 27. Vocês vão resolver essas questões aí somente do livro de atividades, tá bom? Para vocês enviarem fotos do livro de atividades, o professor vai corrigir. Já as questões do livro didático, eu peço que vocês façam aí no caderno de vocês, tá bom? No caderno, as questões de número, a letra C da terceira questão e a quarta questão e a quinta na página 66 no caderno, tá bom? Eu vou deixar aí para vocês em PDF essa informação para vocês não deixarem de fazer, tá bom? Bom, então me despeço por aqui. A nossa aula de hoje foi somente para resolução de exercícios sobre o volume de cone. No nosso próximo encontro vamos começar fazendo revisão e também resolvendo algumas questões do livro de atividades, tá bom? Bom, o meu muito obrigado, um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, turma!